hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que a sociedade chegou nesse declínio que nós estamos vivendo aqui hoje, tá? Praticamente você pensa, é a geração Z que destruiu a sociedade, é a geração X, é a geração Y. Na verdade, a geração que destruiu a sociedade foi a geração que nasceu na década de 50. Essas pessoas que nasceram na década de 50 foram a pior geração que existiu na Terra. Vou explicar. Para início de conversa, tá? A Segunda Guerra Mundial, comandada pelo Bigodudo, na minha visão, foi para encobrir os fatos. Como assim? Se você conhece a história, você percebe que os soldados não morreram no combate cruzado. É só você olhar as estatísticas. Os dias de guerra, por exemplo, dia D, matou, se não me falha a memória, 2 a 3 mil pessoas. Mas a Europa tinha milhares e milhões. Então, muitas vezes, os soldados não morriam no confronto. Não morriam, por exemplo, no confronto direto. Isso aí não representava nem 1% das mortes dos soldados. A grande galera que morreu, porque morreu muita gente na Segunda Guerra Mundial, não morreu por conta, né, dos confrontos diretos, mas sim por uma outra coisa que a gente começa a cavar e descobrir. Uma agenda EUG Pararapururunista, onde, por exemplo, o soldado adoecia, em vez deles tratarem o soldado adequadamente, eles já cortavam para o laço. Não temos mais recursos, não temos mais tempo, não podemos gastar suplemento, vamos dar uma dose aqui, vamos eliminar esse cara. Como está acontecendo agora, basicamente é isso. Então, praticamente, eles começaram a dizimar as pessoas na Europa. Eles tinham um plano, ok? Eles tinham um plano de conquistar a Europa, pela Europa ser o berço da civilização e pela Europa ser o elo mais forte cristão. Então, eles precisavam dominar a Europa. Mas, na frontline, na barreira desse domínio, existiam pessoas gloriosas. Então não adiantava eles tentarem tomar a Europa, que o povo começava a ficar puto. O povo não permitia tais coisas, eles negavam tais coisas. Então era um povo muito de desbravatura. Qualquer coisinha errada, o povo era quebradeira. E como a arma de fogo era permitida, os caras tinham medo mesmo, porque eles não davam espaço aí, tá, para legalismo. Porém, eles começaram a pensar da seguinte maneira: nós precisamos tirar os homens da Europa. Precisamos destruir o patriarcado aos homens para poder tomar essa população e fazer a sociedade ao molde deles. E aí o que eles fizeram? Criaram uma guerra. É fictícia? Não, mas ela encobriu muita coisa. E nessa guerra, todos os homens, né, grandes homens de prestígio, de glória, pessoas viris, né, foram para a guerra. E, de repente, sem mais sem menos, sem explicação, sumiram. E aí as mães ficaram, né, simplesmente com os filhos para cuidar, mas sem homem para ajudar. E aí o que aconteceu? Sem a presença de um patriarca, sem a presença de um pai ali. E o que aconteceu na década de 50? Começaram a ter eles tinham muitos filhos, 3, 4, 5 filhos. E aí, a partir daquele momento, o Estado começou a crescer. Por quê? Porque eles começaram a ajudar as mães. Não, nós vamos ajudar você que é mãe. Por exemplo, a escola começou a existir. Assim, é claro que eles vão falar, 1800, não. A escola começou a ser vigente na vida das crianças na década de 50. Antes da década de 50, os caras não iam para aula. Não existia escola. Mas não, já que você está sem marido porque ele foi para a guerra, nós vamos educar os seus filhos, vamos dar alimento para os seus filhos e você deixa ele nas escolas. Aí a mãe deixava os filhos na escola e tentava ganhar algum dinheiro para sustentar a família. E aí, meu irmão, o governo começou a educar os filhos. Os pais já não estavam mais presentes porque eles foram exterminados. E a mãe colocava na escola acreditando no governo. Porque o papel do pai é ser o escudo da família. E sem esse escudo da família, simplesmente o governo começou essas maracutaias ali. Aí na década de 50, muitas mães colocaram os filhos nas escolas. E para piorar a situação, as escolas tinham uma agenda totalmente satânica, que beneficiava as pessoas à promiscuidade. Então, por exemplo, para a pessoa que nasceu na década de 50, que chegou na década de 70, mais ou menos, década de 90, tinha lá sushi erótico, a globeleza, a mulher rabuda com a bunda para cima para baixo, carnaval, putaria, existia um puteiro em cada esquina. Então começou uma onda de libertinagem muito grande, paz e amor, turminha da ervinha muito louca.
E aí o que aconteceu? O pessoal que gosta da ervinha muito louca aqui, fala que eu falo mal deles. Estou falando do povo do passado. Mas também falo mal de vocês também, seus arrombados, que eu não tenho que puxar saco de maconheiro aqui não. Então basicamente é o seguinte, olha só. Começou essa história da ervinha muito louca, né? O pessoal da década de 70, paz e amor. E aí, meu irmão, não tinha um pai para poder guiar a família, eles começaram uma vida de promiscuidade. Qual que eram os desejos dos homens que viveram na década de 70? O desejo dos homens era o quê? Era fazer o máximo de sexo possível, trepar o máximo de sexo possível, conheço cada um deles, era simplesmente ter os melhores carros, fumarem os melhores cigarros, beberem as melhores bebidas, andarem arrumados, e depois que eles ficarem velho, rabugento, cangaceiro, aí eles casavam com uma mulher novinha. Depois que eles fizeram todo o mal ao mundo, né, deixando o filho espalhado pelos cantos, aí eles arrumavam uma menina de 15 anos, como acontecia, e simplesmente casavam com ela na década de 70. E isso foi se propagando na década de 70, na década de 80, na década de 90. Isso na Europa e também no mundo, porque o espelho do mundo é a Europa. O que acontece, o reflexo na Europa, acontece no mundo. Então, por exemplo, na cidade que eu residi, na grande BH, por exemplo, existiam mais de 15 puteiros. A população não chegava a 10 mil de pessoas e tinham 15 cangacetes, 15 sobe e desce lá. E era o dia inteiro. Então o povo, o que o povo gostava? O que o homem naquela época gostava? Sexo, drogas, rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Então essa geração foi a geração da década de 70 que não se precaviu contra o sistema. Por exemplo, a televisão ensinava coisas erradas, eles não debatiam contra. O sistema aprovava leis horríveis, eles não debatiam contra. Tudo que eles queriam era sexo, droga e rock and roll. Essa geração que nasceu na década de 50, que chegou na década de 70 com 20 anos, década de 80 com 30 anos, década de 90 com 40 anos, foi a geração que destruiu a sociedade. Foi a geração que depravou, destruiu a sociedade. Porque só pensava em putaria e sexo. Só pensava em libertinagem. Quantas vezes, quando eu escutei de várias mulheres, que eu não vou dizer o nome, falavam assim: você tem que aproveitar a vida ao máximo. Dá pra todo mundo mesmo. Aí depois você arruma um trouxa pra casar. Ou simplesmente os homens, você tem que passar a manjuba em todo mundo mesmo. Tem que passar a manjuba. Né? E depois, quando você tiver velho, rabugento, você pega uma menina novinha e vai casar. Quantas vezes? E muitas dessas pessoas fizeram isso. E a consequência dessas pessoas é o quê? Essas pessoas se tornaram velhas, elas vivenciaram um mundo de libertinagem, procrastinação, vivenciaram um mundo de merda, e essas pessoas não mudam mais. Gado velho não muda mais. Não muda. Se você não consegue fazer eu desacreditar de Jesus, que dirá desses caras da putaria? Então, simplesmente, o gado velho não muda mais. Então, essas pessoas destruíram o mundo e ainda estão vivas. Tá entendendo? E essas pessoas ainda estão vivas. É claro que agora virou velho, rabugento, mas no passado foram eles que destruíram. E o reflexo disso foi o quê? As novas gerações que seguiram os mesmos caminhos. Por exemplo, no passado, eu era instruído, por exemplo, a quantas mulheres você pegou. Por que você acha que eu não gosto da convivência com os meus familiares? Eu odeio. Falo mesmo, e foda-se, não tenho medo de falar. Porque era assim, você tem que pegar o máximo de mulheres na balada. Você tem que ir pro carnaval, você não pode voltar sem beijar 40 mulheres. Aí os caras ficavam pegando mulher e faziam bagunça. E era um trem louco. Nossa, era uma coisa nojenta. E eu não tive, na minha vida, alguém que me ensinasse o caminho de Jesus desde cedo. E aí, simplesmente, era essa a reflexão que tinha. Não, agora nós temos que ferrar com tudo lá na Diamantina. Vai ter um carnaval em Diamantina. E eu ia lá naquele ferro. E Ouro Preto. E não sei o quê. Agora vai ter um monte de... Cara, eu vou falar uma coisa com você. A falta de alguém com culhão foi a coisa... Jesus teve que literalmente aparecer na minha vida para me mudar. E assim, esse é o povo do passado. Pegar novinha, não sei o quê. Então assim, esse povo que deixou o governo mundial, a elite mundial, satanistas livres por mais de 80 anos, são essa elite que agora nos enche o saco. Se esses caras da década de 50 que nasceram tivessem culhão, a elite mundial não estava tão forte. Então a elite mundial teve 80 anos para crescer.
Agora, na nossa época, que agora, que você conhece o Evangelho, que as coisas estavam mais ou menos encaminhando para a normalidade, eles foram lá e bagunçaram tudo de novo. Porque eles não querem permitir que as pessoas saibam a verdade. Então nós estamos pagando o preço desses ignorantes. Ah, mas os caras não tiveram pai. Pois é, meu irmão. Quantas pessoas que não tiveram? O pai de verdade é Cristo. Não é um de carne. E aí então eu falo, você tem que lutar contra a carne. E aí, meu irmão, é um mundo de promiscuidade. É pegar mulher, é ir na zona, é beber muito. Você só vai ser feliz se você encher o rabo de cachaça. Se você embriagar, cair bebum de um lado, aí você tá bom. É assim que eles ensinaram no passado. E tem que usar. E os caras mais descolados daquela época, década de 70, 80, 90, era quem fumava e usava droga. Tinha moto, carrão. Então era um mundo de putaria. Graças a essa geração, nós estamos vivendo uma agenda EUG Pararapururu-NIA. Uma agenda EUG Pararapururu-nista, de extermínio da população. Graças a esses caras, os tentáculos do diabo ampliaram de tal maneira que eles já conseguiram corromper todas as esferas das políticas e militares. Então, simplesmente, o diabo está em todos os lugares agora, graças a essa geração. A geração da putaria, da ervia muito louca e das coisas mais mirabolantes que você pode imaginar. Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês, meu irmão. Essa foi a geração que afundou a nossa civilização. Espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Conheça o meu trabalho, tem links na descrição. Meu contato pessoal, aprenda tudo que eu posso te passar, aprenda, não é caro. Tenho certeza que vai mudar a sua vida. Fique na paz.